Olá, pessoal, eu sou a Ingrid, e hoje a gente vai falar, eu e o Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre integrais duplas em coordenadas polares para vocês. Oi, gente, meu nome é Pedro. Vou começar falando um pouco sobre a definição de integral dupla em coordenadas polares para vocês, e vai ser bem semelhante ao que a gente viu lá em cálculo 2 no sistema cartesiano, tá? A gente vai usar o esquema de malhas para a gente ver os retângulos, tá? Que vai ser um pouco diferente, mas vamos começar então para vocês entenderem. Então a gente vai começar estudando aqui uma região R, tá? Lembrando que essa região R é escrita em função de θ. Então a gente tem aqui RG1 de θ e RG2 de θ, beleza? Duas curvas que delimitam a região R. A gente tem esse θ igual a π, θ igual a zero. E lembrando que a gente vai ter que delimitar essa região R, então. A gente delimita aqui em θ igual a alfa e θ igual a beta. Então, essa região vai de θ igual a alfa até θ igual a beta, que são essas linhas verdes aqui que estão delimitando a nossa região. Então, agora, para a gente começar o nosso estudo da área da região, a gente faz a nossa malha, beleza? E essa malha aí, todos esses retângulos formados, que na verdade não são retângulos, mas são chamados retângulos polares, que a gente vai estudar para a gente conseguir encontrar a área da nossa região. Primeiro de tudo, uma coisa interessante da gente entender é que todas essas linhas aqui, esses círculos que a gente faz para formar essa malha, eles são divididos aqui em cima pelas linhas de delta θ em delta θ, então de delta θ aqui, 2 delta θ, 3 delta θ, assim por diante. E aqui, nesses círculos aqui, a gente divide em delta R. Então a gente vai ter delta R, 2 delta R, 3 delta R e assim por diante. É interessante na hora que a gente for calcular a área do nosso retângulo polar. Então aqui, todos esses círculos verdes que eu fiz aqui representam os retângulos que estão totalmente imersos dentro da nossa região. Obviamente, se nossa malha fosse maior e a gente dividisse no meio aqui, teriam mais retângulos imersos dentro da nossa região, mas não é o caso, tá? É para a gente entender e conseguir definir a nossa integral em coordenadas polares. Como exemplo, a gente vai pegar essa região, esse retângulo aqui, tá? E a gente vai, primeiro de tudo, a gente tem que encontrar a área do nosso retângulo. E para a gente encontrar a área desse retângulo, a gente precisa definir um ponto dentro dele. E para facilitar os cálculos, a gente vai definir o ponto que está exatamente no meio do nosso retângulo, que a gente vai chamar de RK θK, que é agora o nosso ponto conhecido, beleza? O ponto que está no meio desse retângulo. Então, a gente é como se a gente estivesse fazendo para todos os retângulos, mas no caso, como a gente está definindo, a gente vai usar somente esse retângulo aqui. Agora, esse cone aqui que vocês estão vendo é exatamente esse aqui, ó. Eu simplesmente tirei ele da nossa malha aqui e passei para cá. Por quê? A gente precisa entender as dimensões desse retângulo aqui para que seja possível calcular a área. Então, quais que são as dimensões desse retângulo? Esse comprimento de arco aqui é o meu delta θ, que a gente viu anteriormente, que varia de delta θ em delta θ. E esse comprimento aqui do lado, do canto, é o meu ΔR, beleza? Então a gente já tem as dimensões, que é ΔR e delta θ, e tem o nosso ponto do meio aqui, que vale RK. Tá? Só que se você olhar essa forma aqui, esse retângulo polar, a gente percebe que não é uma forma conhecida, certo? É uma forma que a gente desconhece por fórmulas. Então a gente vai ter que usar de outros artifícios para conseguir achar essa área. E quais artifícios a gente vai usar? A gente vai usar a área do setor circular. A Ingrid vai falar um pouco mais para frente, com a fórmula e tudo mais, mas só para a gente entender melhor. Como que a gente acharia essa área aqui, essa área verde? A gente teria que encontrar essa área maior aqui, essa área desse setor circular grandão aqui, e tirar a área do setor circular cinza. Assim a gente consegue achar a área do setor circular verde, do retângulo polar verde. Só que para achar tanta área maior quanto a área menor, a gente precisa dos raios, certo? Que eu simbolizei como esses pontos cinzas aqui. E como é que a gente acha esses raios? Baseado no nosso RK, eu consigo encontrar esses raios, porque esse raio de baixo aqui, por exemplo, do meu setor circular menor, vai ser RK menos delta R sobre 2, que o delta R está bem no meio aqui, delta R sobre 2. Do mesmo jeito, aqui em cima, eu vou ter RK mais delta R sobre 2, porque no caso aqui a gente está para cima, beleza? Basicamente isso, as dimensões. Então, recapitulando, né, como o Pedro disse, a área do setor circular é dada por uma fórmula bem simples, que é meio do ângulo que forma essa área vezes o raio dessa área ao quadrado. Como ele também já disse, então, para a gente calcular a área desse setor,
desse setor menor, a parte cinza, a gente vai usar meio do raio ao quadrado, que é RK menos ΔR sobre 2 ao quadrado vezes Δθ. E para calcular a área toda desse setor, que é a área cinza mais a área verde, a gente vai usar meio RK mais ΔR sobre 2 ao quadrado vezes Δθ. Então, a área do retângulo polar ela vai ser dada simplesmente pela área do setor maior menos a área do setor menor. A gente percebe que a gente pode colocar, então, em evidência o ΔR, o Δθ sobre 2, e a gente percebe que a área do retângulo polar vai ser calculada por esse ponto, né? O RK, o ponto médio, do retângulo polar, vezes a variação em R, vezes a sua variação em θ. Agora, para calcular o volume desse retângulo polar, a gente pega aplica esse ponto, né, que a gente tem numa função, e ela vai nos dar a altura. Quando a gente multiplicar a altura pela área do retângulo polar, a gente vai ter o volume do retângulo polar. O próximo passo, então, vai ser calcular a soma desses N volumes, de todos esses volumes, então, dentro da região. Depois calcular o limite desses N volumes tendendo a infinito, que vai ser o mesmo que calcular a integral dupla dessa função, vezes a diferencial da área em coordenadas polares, sobre a região R. E agora a gente tem que lembrar que essa função a gente vai fazer ela valer uma constante que é igual a 1. Então, a integral ela vai nos dar, então, a área da região. Mais uma vez, agora para a gente encontrar as variações de θ, seguindo essa seta verde mais claro, a gente tem que o θ está, o R, ele está entrando na região, pela região G1 e saindo pela região G2, enquanto o θ, ele está entrando em alfa e saindo em beta. Agora, colocando isso na integral, lembrando que a gente tem que analisar a integral dupla de dentro para fora. Então, primeiro R, o primeiro limite vai ser dado em R, que está variando de G1 até G2, e o segundo limite é θ, que está variando de alfa até beta. A Ingrid falou agora de variações de R e θ, né, de uma maneira mais teórica, mas a gente vai colocar agora de uma maneira um pouco mais prática, um passo a passo de como fazer, se vocês estiverem dentro do exercício, ou quando se for tratar de coordenadas polares. Enfim, aqui a gente tem uma região de x² mais y² igual a 4, e a primeira coisa que a gente deve fazer é esboçar essa região. Então, a gente esboça essa região e a gente consegue os seguintes dados, né? A gente tem y de raiz de 2 até 2, e a nossa região vale x² mais y² igual a 4. Tá? Então, a gente coloca isso aqui no nosso gráfico para ficar mais fácil a gente fazer o exercício. O segundo passo seria encontrar os limites de integração em R. Beleza? Os limites de integração em R é da seguinte maneira que a gente encontra, então. Como a Ingrid falou, a gente vai passar essa seta aqui, vai analisar aonde que ela entra, no caso, ela intercepta a primeira vez a região R, e aonde que ela sai. Tá? Ela entra aqui ela entra na nossa região R em R, sendo θ, né? Que é igual a y, que é igual a raiz de 2, aqui nesse caso. Se a gente fizer R sendo θ igual a raiz de 2, a gente percebe que R é igual a raiz de 2 cossecante de θ. Então, ela entra em R, raiz de 2 cossecante de θ, e sai em R igual a 2. Esse aqui era para ser uma região circular, certo? No caso, não ficou perfeito, mas enfim. Ela sai em R igual a 2. Aqui a gente tem passo 3, então, que é encontrar os limites de integração em θ. A gente não faz igual os limites de integração em R, a gente não vai ver onde entra, onde sai, mas é um pouco parecido. A gente vai ter que encontrar o menor θ possível de R e o maior θ possível. A gente analisa da seguinte maneira. Aqui a gente tem a linha x igual a y, que é uma linha 45 graus, certo? E dá exatamente no extremo de R aqui. Então, a gente tem que o menor θ de R, da região R, é π sobre 4. E o maior é π sobre 2, que o maior é exatamente no eixo y aqui, ou seja, 90 graus, tá? π sobre 2. Se a gente colocar isso na integral, a gente vai ter que uma integral dupla da região R, da função, pelo diferencial da área em coordenadas polares. A gente sabe que θ vai de π sobre 4 até π sobre 2, e R vai de raiz de 2 cossecante de θ até 2, da função em R, dr, dθ. Mais ou menos isso aqui, que vocês teriam que fazer para resolver o exercício. Então, agora, só para lembrar mais uma vez, a área em coordenadas polares
ela é definida pela integral dupla de r dr dθ sobre a região. Agora a gente tem o nosso exercício exemplo, que ele pede para avaliar essa integral dupla de e elevado a x² mais y² dy dx, onde E é a região semicircular, limitada pelo eixo x, e a curva y igual a raiz de 1 menos x². Aqui, basicamente, ele só delimitou a área para a gente. Primeiro, vamos fazer, então, as variações, né? Mais uma vez, de R e de θ. Seguindo a seta verde, R está variando de 0 até 1, e o θ está variando de 0 a π. Como essa função ela foi nos dada em coordenadas cartesianas, a gente tem que substituir elas em coordenadas polares. O x a gente sabe que a gente substitui por r cosseno θ, e o y a gente substitui por r seno θ. Então, a gente tem que x² mais y² vai ser substituído por r ao quadrado, e o dy dx vai ser substituído por r dr dθ. Aqui embaixo a gente já tem, então, a nossa integral dupla, e agora já substituída. E os limites já estão aplicados, né? R variando de 0 a 1 e θ variando de 0 a π. Então, agora, basicamente, a gente vai realizar o cálculo da integral, né, das integrais de dentro para fora, e a gente vai ter que esse resultado vai ser igual a π sobre 2 e menos 1, que seria a área da nossa região. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado. A Ingrid, se você quiser falar mais alguma coisa aí, acho que é isso, né? Espero que tenham gostado e obrigada por ter assistido até aqui.